Oi, oi, prazer, meu nome é Maria, sou streamer na Twitch, sou cartomante e magista Rudu, sou mãe solo do Gael, sou estudante de veterinária, sou youtuber agora e se você estiver assistindo isso, você com certeza sabe dessas coisas. Bom, nesse vídeo eu vou dar dicas pra quem tira tarô, pra quem tira... Nesse vídeo vai ser mais focado no baralho cigano, mas também algumas dicas também se aplicam ao tarô. E... é isso. Oferecimento Casas Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar. Volkswagen Gol, use sem dó. Bom, primeiro a gente vai começar falando sobre baralhos. Eu vejo muita gente querendo ditar regra. E eu juro pra vocês, eu não sou chata com isso. Eu não sou chata. Mas se fosse... como esse vídeo é pra dar dicas pra vocês, eu darei dicas pra vocês. Muita gente tem essa questão com baralho de IA. Esse baralho aqui, ele é novo e ele é feito por IA. Maria, o que você acha sobre baralho IA? Não acho nada. Eu acho que você tem que comprar o que você se identificar e é isso. Sabe? Se você é uma boa cartomante e você, sei lá, colocar as cartas do baralho cigano num papel higiênico e tirar, você vai conseguir acertar a tiragem. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então vamos lá. Em relação a cartas, o que eu sugiro? Que vocês comprem baralhos que tenham esse papel mais grossinho, sabe? Como se fosse um papel... eu acho que o nome é papel cartão, né? E que seja emplastificado, tá? Porque, por exemplo, na minha mesa de tiragem, eu sempre tenho um copo de água, a bebida da minha moça. Isso é algo que eu vou falar no decorrer do vídeo. Isso aqui evita que as cartas estraguem com mais facilidade. Então é essa a dica que eu dou a vocês. Que vocês comprem cartas que tenham esse plástico por fora. Por exemplo, o meu baralho antigo, o meu baralho cigano antigo, ele é apenas de papel. Olha como é que ele tá gasto. Eu cuido muito bem dos meus baralhos, tá? Então, assim, apesar de trabalhar com eles todos os dias, eles estão impecáveis para quem usou durante tanto tempo. Eu tenho até carta rasgada, para vocês terem noção. Mas o que aconteceu aqui, nesse baralho aqui? Eu costumo levar os meus baralhos pra tudo quanto é lado. Sim, eu levo os meus baralhos. Maria, você tira na rua? Você faz tiragem na rua? Não, não faço. Mas eu acho que, pelo fato de eu trabalhar com o povo cigano, me movimentar com o meu baralho faz total diferença. Pra quem não sabe, o povo cigano, isso não tem nada a ver que você... Eu não tô falando aqui, né, querendo ditar regra também, dizendo que você precisa ter uma entidade pra tirar baralho. Eu não acredito nisso, eu acho que... se você tiver, ótimo. Eu tenho uma frenteira, né, que é a minha cigana. Mas se você não tiver, tá tudo bem também. Só estude bastante e se concentre bastante na hora de tirar. Mas enfim, eu tenho pra mim que quando eu me movimento, as cartas elas também recebem esse movimento. E o povo cigano gosta muito disso. O povo cigano, ele de certa forma é um povo muito andarilho, né? Então, não gosta, o povo cigano não gosta de coisa parada, o povo cigano gosta de movimentação. Então, isso aqui é muito importante pra mim, isso aqui é tipo o meu segundo coração. Então, levarei isso aqui sempre pra onde for. Maria, não gosto de levar meu baralho. Tudo bem, né? Se você quiser deixar em casa, se você não sente essa necessidade, é contigo, sabe? E aí, a questão do plástico é que eu levei esse aqui pra rua e tomei chuva. Olha que legal. Mesmo ele enrolado, né, no paninho da tiragem, porque eu tenho todo um cuidado, eu deixo ele enrolado no pano de tiragem. E isso é bem legal, né? Porque a energia, ela também fica concentrada ali no pano. Então ele tava enroladinho. Só que mesmo assim, ele teve alguns danos. Por isso até mesmo que eu troquei. Então, quando forem comprar, deem preferência para esses mais
para esses que são de papel cartão. E tem esse plástico para proteção. A segunda dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que se você não for de religião, e tá tudo bem não ser, foi aquilo que eu falei no início, tenta, pelo menos, usar os 4 elementos na sua mesa, tá? Apesar de o tarô e o baralho cigano não estarem inseridos em nenhuma religião, em nenhuma doutrina, ainda continua sendo algo místico. Então, seria interessante você conectar esses elementos à sua tiragem. Então, essas coisas, elas fazem a diferença. A minha terceira dica é tomar chá de Artemísia, caso você acredite na espiritualidade, acredite que tem algum poder mediúnico para além do que as cartas estão falando. Por exemplo, eu tenho uma frenteira, né, como eu já havia dito, a minha cigana, e para quem lida com a espiritualidade, é muito importante a gente estar sempre muito conectado a ela. E chá de Artemísia é muito bom porque ele clareia a nossa clarividência, basicamente. Ele é como se fosse realmente um para-raio. Então, é a dica que eu dou pra vocês. Tomem chá de Artemísia antes de fazer uma tiragem, respira fundo, faz oração pro seu guia e depois vem aqui me contar se fez diferença ou não na sua tiragem. A minha quinta dica é: não tire baralho pra você. Enfim, né, gente? Casa de ferreiro, espeto de pau. As nossas emoções, elas influenciam muito na tiragem, muito mesmo. Então, às vezes, as cartas, elas falam o que a gente quer ouvir. Porque a gente tá ali emanando uma energia do que a gente quer. Independente se a gente tá ali falando, por favor, fale o que eu preciso ouvir. Vai muito além disso. Então, lembre-se que é a sua mão embaralhando, lembre-se que é a tua energia que tá emanando para aquelas cartas, tá? Então, se atentem a isso para que você saiba discernir o que é realmente a verdade e o que é o seu desejo. Será que realmente o seu desejo não está sendo reverberado ali naquela tiragem? Será que o seu desejo, ele realmente não está sendo só espelhado naquela tiragem? Será que aquilo ali condiz com a realidade? É o que eu sempre costumo dizer. O tarô, o baralho cigano, ele fala muito mais sobre a energia do momento do que sobre um futuro. Porque eles se baseiam nessa energia para te falar, ok, tem essa possibilidade dessa energia do agora terminar dessa forma. Isso não significa que o baralho ele nos dá uma sentença, porque eu não defendo isso. Eu não acho que a gente consiga prever o futuro. Eu acho que a gente consegue dar uma base baseado nas energias do agora. Mas se as energias mudam, as coisas elas também mudam. Outra dica que eu gostaria de dar, que eu falei no início, é em relação ao pano. Eu tenho esse pano aqui que eu uso até hoje. Eu comprei ele em um bazar, por incrível que pareça, um bazar de um terreiro. E eu tava junto com uma pessoa que eu amo muito e ele até falou que quando ele viu isso aqui, ele pensou em mim. Pensou na minha mesa e tal. Então, eu acho que tem muito essa questão de energia. As pessoas, elas têm essa mania de, não, eu preciso comprar em tal lugar, eu preciso mandar fazer. Tudo bem, se a sua entidade mandou fazer, ótimo. Essa aqui eu encontrei dentro de um bazar e, cara, funciona muito bem. Eu uso ela até hoje. Ela tá até um pouco... ela tá com alguns buracos de vela, eu confesso. Mas eu uso ela aqui. Eu uso ela pra tudo e pra nada. Eu amo meu pano de mesa. Eu usava um antigo, que era uma bandana, mas quando eu vi esse aqui, eu amei e acho que a pessoa realmente acertou muito
e lembrar de mim. E quando eu vi, eu já peguei e uso até hoje. Eu espero que ele dure muito ainda, porque eu realmente gosto muito desse pano e a minha cigana aparentemente também gosta muito, né? O povo cigano gosta muito de dourado, então ela realmente gostou muito desse pano, muito mesmo. Então, invistam em um pano, mas assim, não precisa ser algo, gente, muito caro. Porra, frequenta brechó, sabe? Vê as coisas no brechó. Vale a pena vocês também olharem nesses lugares, porque são locais de movimentação. Ai, Maria, mas pode ser de uma pessoa falecida. Pode ser, cara. Mas pode ser que a pessoa que fabricou a tua bandana esteja, sei lá, refém de uma escravidão, sabe? All shade pra Shein. Mas enfim, isso não é ruim. Caso você tenha tanto medo assim, porra, quando você pegar a lava, né, limpa, faz um banho de pétalas de rosa, um banho de sal grosso, deixa o pano lá, né, absorvendo essas energias, né, primeiro com banho de sal grosso, depois um banho de pétalas rosas. Caso você tenha tanto medo assim, que tenha pertencido a algum desencarnado, o que eu te indico? Lava quando você chegar, né, gente? Tudo que vocês compram de brechó, bazar, vocês têm que lavar antes de usar. Eu espero que vocês estejam fazendo isso, tá? Lava, normalmente, e depois deixa de molho um pouquinho, né, 15 minutos. Acho que não precisa mais do que isso. Em água e sal grosso. Sal grosso limpa tudo. Maravilhoso. Excelente. Deixa no sal grosso, cara. Depois pega, torce bem, deixa secar na sombra, tirando, né? Faz a tua oração, passa um incenso, sei lá. E segue a tua vida, tá? Sexta dica, quinta dica, eu nem sei em qual posição eu tô mais, que eu gostaria de dar pra vocês invistam em livros de tarô, invistam em livros de baralho cigano. Eu acho que tem muito conteúdo hoje em dia. Eu acho que a gente também não precisa ficar mais nessa ignorância de só pode tirar baralho cigano se você tiver uma espiritualidade desenvolvida, porque você só pode tirar baralho cigano se você tiver uma cigana frenteira. Não é sobre isso, sabe? Isso não são búzios. Entende? Para tirar búzios, você realmente precisa ser inserida numa religião, você precisa ter recebido os búzios de um pai de santo, né? Dentro de um ilê. Tudo bem. Aí tudo bem. Agora, tarô, baralho cigano, estuda bem, confia na energia, porque você precisa acreditar, né? Numa energia mais mística. Isso não tem pra onde fugir. Mas você não precisa ter uma entidade frenteira, uma cigana, ou enfim. E mesmo se você tiver, também estude muito. A espiritualidade, ela não vai fazer tudo por você. A cigana, ela não vai fazer tudo por você, sabe? Então, estude o máximo que você conseguir para você dar uma resposta assertiva para os seus consulentes, caso vocês trabalhem com tiragem, o que é o meu caso. Sétima dica que eu gostaria de dar para vocês saibam limpar também o ambiente. Maria, mas eu não trabalho com espiritualidade e tal, eu só trabalho com baralho. Tudo bem, mas assim, porra, acende um incenso, pelo menos de vez em nunca, sabe? Eu acho que isso faz total diferença. Limpe o baralho de vocês de forma recorrente, deixa ali em cima de um copozinho d'água para filtrar um pouco com as energias. Tem um copo só para isso, eu tenho um copo americano que eu encho de água, né, e deixo na minha mesa. E outra coisa que eu gostaria de ensinar para vocês, que muita gente me pergunta em live, que é, por que eu faço isso? Isso é uma forma que a gente tem de limpar o baralho também, tá? Normalmente eu não toco só aqui não, tá? Eu faço assim, assim e assopro. Isso é como se a gente estivesse dizendo pra espiritualidade que a gente quer que limpe. Tanto que, eu não sei se vocês já viram, mas macumbeiro evita soprar vela.
Porque a gente diz que toda vez que a gente assopra, a gente tá banindo. Então, porra, isso aqui dura segundos, né, cara? Se você tiver o seu baralho, tenta fazer isso. Você sente que seu baralho tá muito carregado e não é muito acostumado a limpar o teu baralho? É isso, tá? Oitava dica, eu acho que essa dica ela não é nem pra cartomante, mas sim pra magista. Caso você utilize as cartas pra fazer feitiço, né? Utilize a egrégora daquela carta, tem um baralho só pra isso. Porque, querendo ou não, aquela carta ela pega uma carga do teu feitiço. Eu tenho feito para algumas consulentes inserido algumas cartas com o tarô, tá? Nos feitiços dela. No Voodoo, a gente costuma utilizar bastante o tarô pra fazer, né, essas magias, enfim. Então, utilizamos bastante a egrégora do tarô. E eu coloquei recentemente no meu catálogo um feitiço que levam algumas cartas do tarô. Porém, essas cartas eu não tenho nem como reutilizá-las depois. Eu tô dando essa dica caso você reutilize, caso você saiba algum feitiço que essas cartas elas podem ser reutilizadas. Mas eu não costumo utilizar, porque elas precisam ser queimadas depois. É um feitiço de demanda, então a gente precisa acabar dando tchau para as cartas. Então, sempre que alguém solicita esse feitiço, né, a gente vê se tem caminho nas cartas. E eu preciso comprar um baralho, esperar o baralho chegar pra fazer essa magia. Inclusive, se você usar, dê preferência pro de weight, que é o mais tradicional. Eu já vi outras pessoas fazendo com outros baralhos. Só que eu acho que, cara, as imagens, a simbologia do baralho de weight, ou de Marsella, né, caso você seja mais chegada no de Marsella, carregam uma egrégora mais forte. Então, é sobre. A minha próxima dica é pra quem gosta de Voodoo, né? Normalmente a gente costuma usar o Salmo 23 para fazer limpezas. O Salmo 23 é um salmo coringa. Então, assim, você pode usar para muita coisa. Então, assim, se você é ligada nessa questão de salmo, gosta dessas questões, cara, vale a pena você, sei lá, dar uma olhada em cima, não sei como vocês falam, né? Então, essa a minha dica. Utilizem o Salmo 23 para limpar o baralho de vocês. Maria, mas meu Deus, a Bíblia diz que a gente não pode usar... Gente, eu estou falando de Voodoo. Beleza? Beleza. A minha próxima dica é que eu vi recentemente no TikTok, eu não sei se vocês estão fazendo isso ou não, dizer que orixá responde por carta. Gente, orixá responde búzios, tá? Orixá não responde carta. Então, pode ser uma entidade, enfim. Mas orixá só responde por búzios. Então, não acredite que é um orixá ali falando com você, se comunicando com você através de cartas. A mesma questão posso descobrir a minha entidade através das cartas, o nome da minha entidade, como trabalhar com a minha entidade? Não. Você só descobre isso através dos búzios também, tá? Eu indico vocês a procurarem um ilê, né? Um terreiro, conversar com o sacerdote, com a sacerdotisa da casa, ver se eles trabalham com jogo de búzios, para aí sim você ter mais certeza. Mas não acreditem nessa questão de que orixá responde por carta, porque não responde não. E minha última dica como cartomante, amiga, magista, não se compare. A comparação ela é benéfica até certo ponto. Você não é igual a mim, a sua tiragem ela não vai ser parecida com a minha porque eu sou única e você também é. A sua tiragem eu tenho certeza que tem alguns detalhes seus que fazem você ser especial, sabe? Eu demorei 1 ano para montar o meu catálogo fixo de clientes. Durante esses 1 ano passaram várias pessoas na minha mesa,
que gostaram muito, que ficaram, né, que voltaram. Algumas voltam de forma periódica, outras não voltam. E tá tudo bem, porque é sobre isso, é sobre também a pessoa encontrar uma cartomante que ela se encaixe, que ela sinta que, ok, deu clique, sabe? Então não fique chateado, não fique esperançoso de que a pessoa te chamou, ela vai ser para sempre a sua consulente. Não é sobre isso, tá? Só faça um bom trabalho com essa pessoa e é isso. Entregue tudo seu e se ela voltar, se ela tiver que voltar, ela vai voltar e acabou. Eu queria dar um exemplo aqui, porque eu tenho consulentes que elas nunca me deram nenhum feedback, mas elas estão comigo desde o início e elas tiram comigo toda semana, tá? Ela é tipo assim: oi, segue as perguntas, manda o pix, aguarda eu responder. De uma forma bem paciente, tá? E essa moça, ela é uma grande incógnita pra mim. Eu não posso dizer o nome dela, mas às vezes eu sinto vontade de pedir um feedback. Só que eu acho que a volta, ela também é um feedback. Então é isso, gente. Que a espiritualidade abençoe todo mundo, todos os que estão me assistindo. Se você não acredita, tá tudo bem. Espero que você seja um grande magista, caso seja do seu interesse, seja um grande cartomante. E se você está iniciando, seja muito bem-vindo nessa grande empreitada. Eu espero ser sua amiga. Me segue lá no Instagram, DudaDJX, no meu Instagram de tarô, dudadjx.tarô. E vai ser um prazer acompanhar a tua trajetória lá. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!